passado dia 13 de dezembro, por iniciativa do Parlamento Português e do seu presidente Augusto dos Santos Silva, teve lugar um colóquio na Sala do Senado, subordinado ao tema As Religiões como Património da Humanidade. Este colóquio está inserido no âmbito das iniciativas que decorrem para assinalar o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. O colóquio contou com as intervenções do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, com moderação de Francisca Van Dunen, jurista e magistrada do Ministério Público e antiga Ministra da Justiça. Desse ponto de vista, como quadros de orientação, como quadros de interpretação e também como maneiras de lidar com o transcendente, as religiões são eixos essenciais da nossa vida coletiva, quer para os religiosos, como muitos aqui estão, quer para aqueles que não têm crença religiosa definida como eu próprio. Eu acho sempre que, também no domínio da religião, como em tantos outros domínios, Fernando Pessoa resolveu-nos muitos problemas porque disse numa única frase aquilo que sintetiza o que muitos de nós pensamos. A frase é: Deus é existirmos e isso, existirmos, não ser tudo. E, portanto, é essa a imanência não ser tudo, a existência não ser tudo, o nós não sermos tudo, que está na origem, digamos assim, no germe da vivência religiosa, da linguagem religiosa e também da cultura religiosa, das culturas religiosas, que são elementos essenciais da história da humanidade e da história cultural da humanidade e, portanto, como diz o tema deste colóquio, são património da humanidade, que a humanidade deve tratar como o restante património, deve cuidar dele, deve preservá-lo, deve transmitir em boas condições e, sobretudo, deve torná-lo acessível à fruição livre e plural das pessoas que o queiram fruir. Quando se diz património, não se usa de facto uma palavra qualquer. Património nasce da conjugação de dois termos latinos que obrigam a nossa reflexão a uma profundidade necessária. Os termos são pater e munus. Património significa literalmente o dom do Pai, o que o Pai transmite como dádiva, o que pertenceu ao Pai e por dever é passado aos filhos. Existem, como sabemos, no contexto de uma sociedade, inúmeras obras, feitos e realizações. O mundo habitado pelos seres humanos, tanto no plano micro como naquele macro, é interminável oficina, experiência, demanda, artefacto e interrogação. No entanto, a palavra património é reservada apenas a uma pequena parte do que recebemos do passado ou legamos aos vindouros. É atribuída àquilo que pode ser reconhecido como eixo arquitetural da identidade coletiva ou expressão mais consistente do bem comum. É restrito ao que pode ser compreendido como força generativa do que somos ou daquele sentido que buscamos. Encaradas assim, as religiões são efetivamente um insubstituível património de todos e que a todos diz respeito. E falar da liberdade religiosa não é outra coisa do que falar da liberdade. No mesmo dia foi inaugurada a exposição Os Caminhos da Liberdade Religiosa em Portugal. António Marujo, como é que surgiu esta exposição e especialmente como é que ela chegou à Assembleia da República? Foi um desafio que o Presidente da Assembleia da República colocou. Ele considera muito importante que a Assembleia assinale as 2 décadas de vigência da Lei da Liberdade Religiosa e nessa linha ele propôs um conjunto de iniciativas, 3 colóquios, a edição de atas desses colóquios e também esta exposição. E, portanto, ele surpreendeu-me com o convite para coordenar a preparação do que aqui está hoje, com uma equipa do Parlamento e, portanto, a ideia surgiu assim.
Comissariada por António Marujo, esta exposição pretende divulgar os marcos essenciais do pensamento público, em Portugal, sobre as questões da liberdade religiosa, na época contemporânea e até à aprovação da Lei de 2001, e, subsequentemente, a sua concretização num quadro de respeito pela liberdade, pelo incentivo ao pluralismo e pelo diálogo interreligioso. Quais são os temas inspiradores desta exposição? Desde logo a liberdade religiosa, a matriz, aquilo que lhe dá origem e que tem o foco nos últimos 100 anos, a partir do momento em que a Primeira República instaura ou que cria a lei da separação da Igreja do Estado. Depois passamos ao Estado Novo para recordar a ambiguidade de um regime ditatorial que, privilegiando, pelo menos em termos de ideologia, a confissão minoritária e menosprezando as minorias, também oprimia, discriminava e perseguia quem se lhe opunha, mesmo pessoas, católicos, protestantes, bahá'ís, muçulmanos, judeus, o que fosse, pessoas de outras confissões, de todas as confissões, que se lhe opusessem em nome da sua fé. Temos também a questão do ensino, que foi outro grande tema dos primeiros debates na democracia, e depois, obviamente, temos referências a questões da ética, da moral, a questão do aborto, a questão do divórcio, a questão, que aliás foi um tema que surgiu logo a seguir ao 25 de Abril, nomeadamente para o divórcio de católicos que tinham um casamento religioso, ou a questão da eutanásia mais recente. Essas questões são afloradas aqui, embora obviamente não de uma forma aprofundada, e depois fazemos um ponto de situação no final sobre em que ponto é que está hoje a aplicação da lei, e aí sim chamamos a atenção para alguns problemas na sua aplicação e, portanto, ao chamarmos a atenção para esses pontos, esperamos que isto também possa ser um contributo para que a prática e a execução da lei melhorem no dia-a-dia em Portugal. De 14 de dezembro de 2023 até 28 de fevereiro de 2024.